Olá! E aqui eu vou te entregar o passo a passo para você fazer um processo seletivo extremamente assertivo. Eu vou começar falando com alguns documentos que você vai precisar. Preste bem atenção. Você vai precisar no seu processo seletivo de um bom procedimento, de uma requisição de pessoal, de uma descrição de cargo e alguns formulários. Quais são esses formulários, Jaque? Testagens, entrevista por competência e definições de testes comportamentais. Isso é o que você precisa para fazer um processo seletivo. E agora as etapas que você vai percorrer para que você faça um processo seletivo assertivo. Primeiro, defina muito bem como será o seu recrutamento. Bom, a gente está falando de recrutamento e seleção. Primeira coisa, o que é o recrutamento? Atrair pessoas para minha organização. Como que eu faço isso? Através de um bom anúncio. Então, a primeira coisa que você vai fazer nessa etapa é definir datas de quando a quando eu vou fazer o meu recrutamento. Tá? Então, a gente define essas datas. Num segundo momento, a gente define se o recrutamento interno ou externo. Num terceiro momento, a gente define qual é o canal de divulgação que eu vou estar colocando essa oportunidade. No quarto momento, a gente vai definir como é que eu vou fazer o contato com essas pessoas, se é através de WhatsApp, se é através de telefone, se vão ter perguntas, se não vão ter perguntas, e escolho os meus currículos. Todo esse processo é o de recrutamento e esse processo tem que ser feito com maestria, porque eu preciso definir os melhores currículos para a minha segunda etapa, que é da seleção. Se aqui eu não faço muito bem feito, para seleção eu não tenho candidatos no perfil da vaga. Quando eu passo para o processo seletivo, o que eu preciso definir de etapas? Como que vai ser a minha entrevista, que precisa ser a mesma entrevista para todos os candidatos. Quais são os testes que eu vou fazer com esse candidato, tanto testes comportamentais quanto testes técnicos e de nivelamento, e como que eu vou fazer a decisão desse candidato, como que eu vou fazer essa escolha desses candidatos, né? A que momento, quem vai fazer essa escolha? Se eu como gestor, ou eu quanto gestor de recursos humanos, ou o diretor da empresa. Eu preciso definir essas etapas para que o meu processo e o meu candidato seja o exato, o certo, o conforme a minha requisição de pessoal. Bacana? Fazendo todas essas etapas, e você pode incluir também na etapa de seleção aqui, dinâmicas de grupo, fazendo todas as etapas, você tem um material, um arsenal de documentos para que você possa fazer a escolha da pessoa certa. Qual é o grande problema hoje das empresas? Elas não fazem essas etapas. Elas anunciam a vaga de qualquer jeito, conforme elas acreditam que sejam, sem ter nenhum embasamento, sem ter descrição de cargo, sem ter requisição, sem ter procedimento, simplesmente anunciam. E chamam essa pessoa para entrevista sem analisar muito bem o currículo. Quando fazem a entrevista, elas decidem na entrevista. E é por isso que você contrata errado, porque o seu processo só tem duas etapas: fazer o anúncio e fazer a entrevista. Quando você viu quanta coisa eu falei para você? Desde procedimento, requisição, formulário, testagens, é muita coisa envolvida. Então não tem como eu simplesmente anunciar a vaga, pegar o currículo que caiu na minha mesa e entrevistar. Com certeza eu vou contratar errado. Essa etapa, esse passo a passo tem que ser seguido. E eu tenho certeza que você consegue fazer esse processo. Jaque, mas é muito tempo que eu preciso? Não, porque já está definido, já existe uma metodologia, já existe um processo pronto, é só você alinhar dentro da sua agenda organizacional. Legal? Gente, eu fiz um curso com os meus 17 anos de experiência falando sobre cada etapa dessa, entregando cada formulário desse, para que você aí não perca mais tempo nenhum, para que você consiga fazer esse processo assertivo sem nenhuma dificuldade. Eu explico cada processo, um por um. Eu entrego para você formulários, procedimentos, requisições, testagens,
simplesmente é um copia e cola dos meus 17 anos. Se você quer saber mais sobre esse curso, vai ter um botão aqui abaixo de pré-venda. Converse com a equipe, converse comigo, não deixe de fazer esse curso, eu tenho certeza que você vai ter resultados maravilhosos. Legal? Um grande abraço e muito obrigada!